Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Nós vamos continuar na nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo a Tito. Chegamos hoje ao capítulo 2, os versículos 7 e 8. Porém, antes faremos uma leitura na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5. E isso porque no texto de Tito 2, 7 e 8, parece a ideia do modelo, do exemplo, especialmente por ser Tito um oficial da igreja. Isso também é levantado aqui em 1 Pedro, capítulo 5. Leremos os versículos de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Agora vamos à carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2. Vamos ler os versículos 6 a 8 e depois 11 a 15. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Agora o texto da pregação, voltemos aos versículos 7 e 8 do capítulo 2. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Ó Senhor Deus, nosso Pai, vamos agora ouvir a exposição da Tua palavra. E mais uma vez queremos rogar a Tua misericórdia para que o Senhor abençoe, capacite, use aquele que há de falar, para que o faça com integridade, seriedade, que a pregação seja bíblica, biblicamente fiel, e que o Senhor nos conceda e sejamos tocados pela Tua palavra, que tenhamos a percepção de que Cristo está falando conosco. Ajuda, Senhor, então, aquele que fala, para que no poder do Espírito Santo exponha fielmente as Escrituras. E aqueles que ouvem possam ouvir com toda atenção, com o coração disposto a obedecer, a submeter-se à Tua vontade. Rogamos, Senhor, que assim seja, que esses frutos do Evangelho sejam vistos em nossa vida, para a glória e honra do Teu nome.
Em Cristo oramos. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, nos últimos domingos nós temos observado que no capítulo 2 de Tito, o Espírito Santo procura nos mostrar que a graça de Deus é eficaz para a salvação dos pecadores e também eficaz para nos educar, nos ensinar a viver de modo digno do Evangelho. Então, se nós confessamos a eficácia da graça para a salvação de pecadores, conclui-se que devemos também confessar a eficácia da graça para produzir frutos na vida daqueles que por ela foram alcançados. No capítulo 2, esses frutos são mencionados em relação a diversos grupos. Um desses grupos é mencionado nos versículos 6 a 8, os homens mais jovens. E notamos no versículo 6 que apenas um fruto é mencionado em relação a eles. Os homens mais jovens devem ser criteriosos. Isto é, devem ter uma mente sã, devem estar em pleno juízo. Também já observamos que, olhando para os versículos 6 a 8, nós podemos observar que Deus utiliza 2 meios para, pela sua graça, produzir esse tipo de fruto na vida dos homens mais jovens. O primeiro meio é a exortação, a instrução, o encorajamento. Já ouvimos sobre isso no último domingo. Mas agora nós devemos seguir e observar o outro meio que Deus utiliza para fazer os homens mais jovens frutificarem. Aprendemos sobre esse outro meio nos versículos 7 e 8. Observamos aí que a exortação deve ser acompanhada de bons exemplos. Eis o tema da pregação desta manhã. Os homens mais jovens precisam de exemplos piedosos. Os homens mais jovens precisam de exemplos piedosos. Vamos então observar o nosso texto. Veja como começa o versículo de número 7. Começa com um verbo, o verbo torna-te. Este verbo tem uma relação também, assim como o verbo exortar, porém é um outro verbo, ele tem a relação com estar ao lado de alguém e estender a mão a esta pessoa. A ideia por trás desse verbo é que você tem algo que você oferece a quem está ao seu lado. Isso é o verbo torna-te. Mas a pergunta agora é: o que Tito deve oferecer pessoalmente? E a resposta é um padrão, diz o texto. Torna-te padrão. A palavra usada por Paulo aqui, traduzida por padrão, traz a ideia de um modelo, de um exemplo a ser imitado. Portanto, Tito deveria colocar-se ao lado dos homens mais jovens da congregação, das igrejas em Creta, a fim de, por assim dizer, estendendo as mãos a eles, oferecer-se a si mesmo como um exemplo para eles. Um exemplo no que diz respeito à piedade. E é importante notar que o tempo do verbo torna-te, aqui no texto grego, indica que isso deveria ser uma coisa não para Tito fazer uma vez ou ocasionalmente, mas que ele deveria agir desta forma de maneira contínua. Tito deveria servir como um padrão de boas obras, como um modelo de boas obras. Essa expressão boas obras é uma expressão aqui que está resumindo tudo que já foi dito nas qualificações para os presbíteros,
como também todos aqueles frutos relacionados aos homens mais velhos, que também já aprendemos. Isto é, se existem frutos que são desejáveis a um homem cristão, esses frutos devem ser encontrados na vida daqueles que Cristo chama para servirem como oficiais na igreja. É isso que se lê também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, Timóteo também deveria ser um modelo para os fiéis. E ainda acabamos de ler, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 3, falando sobre os presbíteros, o apóstolo Pedro escreve que eles não deveriam pastorear como dominadores sobre dos que vos foram confiados, antes, então, em vez de serem dominadores, eles devem, antes, tornando-vos modelos do rebanho. A implicação clara aqui é a seguinte: em vez dos presbíteros no pastoreio, e aqui fica evidente que os presbíteros são pastores, em vez dos presbíteros no pastoreio pastorearem de trás para frente, empurrando as ovelhas com chicotadas como dominadores, Pedro diz, pelo Espírito Santo, os presbíteros se colocam à frente e dizem, é assim que é o caminho, sigam. Eu estou seguindo a Cristo, podem vir e seguir-me também. Quando vimos essas coisas, pensamos em exemplos para nós. E quando pensamos em exemplos para nós, pensamos em homens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Pensamos sobre Abraão, sobre Jó, sobre Moisés, sobre Paulo. E até pensamos em homens que estão na história da igreja. Homens como Guy Debrecht, escreveu a Confissão Belga, uma biografia linda de fidelidade a Deus. Homens como Calvino, homens com os quais aprendemos sobre a verdadeira fé e a prática da verdadeira fé. A obra desses homens, a vida desses homens é uma obra concluída. Podemos ver na história como eles ensinaram e como eles viveram. Mas, irmãos, aqui está algo extremamente desafiador. O Espírito Santo não quer que tenhamos apenas modelos mortos. O Espírito Santo quer que também tenhamos modelos vivos. Ele quer que tenhamos modelos com quem possamos conversar, tomar um café, um suco. Por isso, se requer dos pastores, presbíteros, diáconos, que sejam modelos para o rebanho de Cristo. Aquelas qualificações requeridas dos presbíteros, lá no capítulo 1, sobre as quais já ouvimos, são marcas de um homem maduro. De modo que, ao escolher homens qualificados, esses homens, então, se tornam modelo para os demais homens da igreja, um modelo de masculinidade bíblica, um modelo de um homem cristão. Isso quer dizer que o modo de viver dos pastores deve refletir a doutrina que pregam, que ensinam, que falam nas casas, nas visitas pastorais. Isso é o que está aqui. Isso é o que é requerido. E, amados irmãos, eu creio que qualquer pastor, e eu me incluo aqui, ao ouvir essas palavras deve tremer e sentir-se humilhado.
Como? Como homens tão fracos podem servir de modelo? E ao mesmo tempo devem confessar que isso só é possível pela graça de Deus. Pela graça de Deus, os pastores se tornam imitadores de Cristo. E então, podem eles, em alguma medida, se tornar exemplo para outros homens. Isso coloca diante dos pastores e qualquer oficial a necessidade de cultivar um relacionamento vivo com Cristo, a fim de aprender com Cristo, a fim de conhecê-lo mais e mais, a fim de parecer-se com ele mais e mais. Urge esse relacionamento. Mas imediatamente, quando olhamos para esse requerimento e olhamos para a debilidade, fraqueza dos pastores, isso nos leva a uma conclusão imediata. Os pastores precisam que oremos por eles. Entende isso? Os pastores não podem imitar a Cristo pela sua própria força. Não são super-homens. São homens fracos, que são sustentados pela graça de Cristo. Portanto, se vocês querem o bem da igreja de Cristo, de hoje, de amanhã e até a volta de Cristo, cada família precisa, de maneira consciente, assumir um compromisso sério e contínuo. A saber, orar pelos oficiais da igreja. Não somente para que eles sejam capazes de realizar o trabalho para o qual foram chamados. Certamente devem orar por isso. Mas também devem orar, e ainda com mais ardor, para que, pela graça de Deus, os oficiais da igreja possam refletir a Cristo em suas palavras e ações. Devem orar para que seus oficiais sejam bons exemplos para o rebanho. Isso também nos ensina sobre a nossa responsabilidade na escolha de oficiais para a igreja. Um dia chegaremos nesse ponto de fazer esta escolha. E quando chegarmos nesse ponto, que critério nós devemos utilizar? O critério das amizades? O critério da aparência? O critério do sucesso financeiro? O critério da qualidade da oratória? Do conhecimento teológico? Qual critério? O critério já nos foi oferecido. As qualificações para os ofícios apresentadas na palavra de Deus são relacionadas ao caráter e à maturidade do homem. Essas qualificações para os ofícios são imprescindíveis. O texto diz: é necessário que o bispo seja irrepreensível. É necessário. E quando uma igreja ignora isso, vejam o resultado. Quando uma igreja ignora que a escolha deve ser de acordo com o alto padrão estabelecido por Deus, quando ela ignora isso, ela coloca no ofício homens que, em vez de serem um exemplo a ser seguido, em vez de ser um exemplo que nos conduz a Cristo, se tornam um mau exemplo que nos afasta de Cristo. Dizem com seu trabalho e caráter mentiras a respeito do Supremo Pastor. Por isso, nós nunca devemos baixar a guarda e tolerar oficiais que não estão andando de acordo com a palavra de Deus. No entanto, assim como observamos que as qualificações bíblicas
não são exclusivas para os presbíteros, assim também ser um modelo, ainda que isso certamente se requeira dos oficiais, isso não é só para os oficiais. Podemos dizer que todo homem que imita Cristo pode tornar-se modelo para outros homens. Por inferência, podemos dizer que o modo de viver dos homens, que instruem, que aconselham, que exortam outros homens, deve refletir aquilo que ensinam. Na medida que o homem se torna mais maduro, ele deve servir de modelo para os demais homens da igreja. Assim, podemos nos perguntar, em primeiro lugar, se temos seguido bons exemplos. Isso é a primeira coisa que cada homem precisa perguntar. Eu estou seguindo bons exemplos? Mas a segunda coisa é esta. Eu sou um bom exemplo? Eu sou um bom exemplo? Pense o seguinte, homem. Se a masculinidade de todos os homens que ainda haverão de chegar a esta congregação se espelhasse em sua masculinidade, que tipo de igreja nós seríamos? Eu vou dizer alguns tipos de igreja. Será que seríamos o tipo de igreja onde os homens não governam sua própria casa e que por isso as mulheres acabam assumindo papéis que não lhes cabe, conforme a palavra de Deus? Seríamos o tipo de igreja onde os homens não assumem a responsabilidade, suas responsabilidades, e quase tudo deve ser feito por mulheres por causa da covardia e timidez dos homens? Em algumas igrejas, os homens nem cantam. Isso é extremamente vergonhoso. Você chega no culto e parece tem a impressão que só há mulheres no culto. Seríamos o tipo de igreja onde existe uma dificuldade enorme de encontrar oficiais, porque não há homens qualificados biblicamente. Isso é uma realidade para muitas igrejas, até igrejas reformadas. Elas estão olhando para um lado, para o outro, dizendo precisamos de presbíteros, precisamos de diáconos, e quando vai ver a maturidade dos homens na igreja, não há homens qualificados. Ou será que seríamos uma igreja que não tem prazer na comunhão dos santos? Uma igreja que não pratica a hospitalidade? Seríamos talvez o tipo de igreja onde o pecado é tolerado, porque os homens têm coragem de falar sobre o pecado dos outros em conversas pessoais, como fofoca, mas não têm coragem para repreender alguém que está em pecado e chamá-lo ao arrependimento. Ou seríamos uma igreja que não consegue sustentar o ministério da palavra e da misericórdia, porque há homens preguiçosos ou que não se dispõem a contribuir com liberalidade. Podemos nos tornar uma igreja desse tipo que foi mencionado aqui. Qualquer um desses tipos, ou pior ainda, todos esses tipos juntos. E por quê? A resposta tem a ver com os cabeças de cada lar. Portanto, você precisa perguntar: o que os meninos e os rapazes e os futuros catecúmenos dessa congregação poderão aprender com o meu exemplo? Você precisa perguntar isso a si mesmo. O que eles poderão aprender com o meu exemplo? Eles se tornarão mais humildes, mais sinceros, mais fiéis, mais piedosos? Serão homens de oração? Eles conhecerão suas Bíblias? Eles amarão suas esposas com amor sacrificial? Eles instruirão seus filhos no temor do Senhor? Irmãos amados, o futuro desta congregação está atrelado aos exemplos que estamos oferecendo hoje. Os exemplos que oferecemos hoje, em certa medida, determinam a igreja que nós seremos daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Em Efésios 4:13, aprendemos que um dos frutos da comunhão dos santos é este. O apóstolo diz:
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o serviço na comunhão dos santos deve nos levar a conhecer o Filho de Deus, até que nós venhamos cada vez mais alcançar e a nos tornar o tipo de homem que ele é. Portanto, todos nós, homens, devemos ter como alvo e devemos ajudar uns aos outros, a fim de que nós nos tornemos imitadores de Cristo. A fim de que nós, homens, possamos nos colocar ao lado de outros homens mais jovens, oferecendo a eles um bom exemplo do que significa imitar a Cristo. Para isso, todos nós precisamos nos colocar debaixo da palavra de Deus, rogando ao Senhor que nós sejamos capazes de ver a nossa vida conformada às Escrituras. É por meio das Escrituras que nós podemos conhecer mais e mais a Cristo e, conhecendo-o, nos parecermos com Ele, que é o modelo perfeito. Por isso o apóstolo lembra a Tito que Tito deveria influenciar os homens mais jovens na igreja, não só com o seu exemplo, mas também com o seu ensino. Isso é o versículo 8. Veja o que ele diz no versículo 7, no final. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. O termo usado aqui por Paulo já foi usado no capítulo 1, versículo 9, onde se lê que o presbítero deve ser apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. A palavra ensino, no versículo 7, poderia ser traduzida como doutrina. E também no capítulo 2 desta mesma carta, versículo 1, Paulo diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Agora aqui, então, este ensino aparece, dizendo a Tito que ele deve ser um exemplo, e no ensino, 4 aspectos desse ensino são mencionados aqui: integridade, seriedade, conteúdo sadio e irrepreensível. Então vamos olhar para eles. Em primeiro lugar, Tito deveria mostrar integridade. O termo usado por Paulo fala de algo incorruptível, algo que não está enfermo. Integridade remete à motivação de Tito. Tito não poderia ter uma motivação corrompida. Um pastor, um presbítero, não deve ser motivado por desejos como riqueza, poder, vanglória. Em segundo lugar, Tito deveria mostrar reverência no seu ensino. Isso significa que ele deveria exercer o seu ministério com seriedade. Seriedade tem relação com o modo, a forma de se ensinar. É claro, um pastor não é um palhaço. E o púlpito não é um palco de stand-up. Quando ouvimos o médico apresentar o diagnóstico de uma doença grave e seu tratamento, não esperamos uma piada. É um assunto sério. E por isso esperamos que o médico fale com seriedade. Muito menos o ministro deve brincar com a morte e a vida eterna, com a miséria espiritual do homem e com a cruz de Cristo, com a graça de Deus ou os seus frutos. Esses são assuntos sérios. Em terceiro lugar, Tito deveria mostrar linguagem sadia no seu ensino. Já ouvimos sobre esta palavra, sadia. Em português temos uma palavra relacionada à palavra grega, que é a palavra higiene. Linguagem sadia refere-se ao conteúdo do ensino de Tito. Quer dizer que os pastores são chamados a ensinar não suas próprias ideias, não o que agrada a seus ouvintes,
Mas eles precisam ensinar uma doutrina que seja saudável, uma doutrina que promova a saúde espiritual. Em outras palavras, o ensino deles deve ser exclusivamente bíblico, porque só a palavra de Deus cumpre este requisito de ser a doutrina saudável. Em quarto lugar, Tito deveria mostrar uma linguagem irrepreensível em seu ensino. Irrepreensível significa que não deveria ser uma linguagem que poderia ser censurada, condenada. Então, ele deveria ensinar de tal forma que a doutrina que ele apresentasse não sofresse censuras. O motivo por trás destes preceitos aqui, esses 4 elementos, é apresentado a seguir: que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Adversário aqui é qualquer pessoa do lado oposto à sã doutrina. No contexto da carta, se refere a qualquer um dos defensores do erro em Creta. Eles foram citados no capítulo 1, versículos 10 a 16, os falsos mestres que estavam em Creta. Estes estavam à procura da mínima oportunidade para encontrar uma falha na vida e no ensino de Tito. Mas Paulo está dizendo a Tito que ele deveria se comportar de tal maneira que tanto suas motivações como na forma e conteúdo do seu ensino, que ele não desse nenhuma oportunidade aos defensores do erro de falarem contra os fiéis. É importante notar que, apesar de não estar em Creta, aqui Paulo diz que que o antagonismo dos adversários não era só contra Tito, mas era contra Cristo e todos os seus mensageiros. Portanto, nós devemos ser cuidadosos para não dar oportunidade para que os inimigos do Evangelho se levantem contra o Evangelho usando nossa própria vida. Lembre-se, quando nós estamos falando às pessoas sobre o Evangelho da graça de Deus, quando estamos falando sobre os frutos desse Evangelho, as pessoas muitas vezes nos ouvirão e dirão: você quer ser santinho, você quer ser melhor do que os outros. E quando elas dizem isso, há uma coisa pela qual elas vão esperar: o momento de lançar na sua cara que você não está vivendo de acordo com o Evangelho que você diz crer. Eles procurarão extrair de um mau testemunho em nossas vidas. E eles usarão isso de forma astuciosa, maliciosa, para caluniar o Evangelho da graça de Deus. Muitas vezes dirão: está vendo aí? Isso aí é o que acontece quando alguém abraça essa doutrina. Por isso, nós devemos zelar para que a nossa vida e a nossa doutrina seja mantida de tal maneira que os adversários percebam que, apesar de toda a malícia e calúnia, o Evangelho da graça continua a reluzir em nossas vidas e assim eles fiquem envergonhados. Amados irmãos, os homens mais jovens precisam de exemplos. Precisam de homens que mostrem na prática, em nosso tempo, em nosso lugar, como imitar a Cristo. Estamos, então, falando da necessidade de nos tornarmos um exemplo para os outros. Mas notem aqui, vinculado à necessidade de exemplo, aparece esta verdade preciosa: o fato de que nós precisamos ser nutridos com pregação íntegra, séria, biblicamente saudável e irrepreensível. E isso é desta forma, porque o meio que o Espírito Santo utiliza para moldar a nossa vida conforme a imagem de Cristo é justamente este: a pregação fiel da palavra de Deus. Então, entenda bem, querido irmão, um homem pode ouvir a pregação fiel
e por causa da dureza do seu coração, não se tornar mais parecido com Cristo. Mas, por outro lado, devemos dizer, o homem só pode se tornar mais parecido com Cristo se ele estiver ouvindo pregação íntegra, séria, biblicamente saudável e irrepreensível. A menos que ele esteja ouvindo essa pregação, ele não se tornará mais parecido com Cristo. Portanto, homens, devemos responder algumas perguntas com toda sinceridade. Responda para si agora, em seu próprio coração. Você diria que você está ouvindo esse tipo de pregação íntegra, séria, biblicamente saudável e irrepreensível? Uma das formas de você saber isso é a seguinte: quando a pregação acaba, você diz em seu coração, eu quero me tornar mais parecido com Cristo. A sua fé em Cristo é fortalecida, o seu amor a Ele é ampliado. Se você me disser, sim, pastor, eu confesso que estou ouvindo pregação fiel da parte de Cristo. É uma pregação íntegra, séria, biblicamente saudável e irrepreensível. Então, agora precisamos olhar para outra coisa. Você deve responder, eu posso ver os frutos desta pregação na minha própria vida? Não é sobre o quanto você sabe agora e não sabia antes. Não é sobre o quanto você não sentia antes e o quanto você sente agora. É sobre quantas mudanças de fato aconteceram em sua vida. Quantas? Quantos ídolos você largou? Você pode dizer com toda sinceridade, apesar das suas fraquezas, pela graça de Deus, mesmo sendo tão fraco como sou, eu posso ver pelo poder da palavra e do Espírito Santo que cada vez mais eu estou começando a me parecer com Cristo. Entenda bem, meu querido irmão, se isso não estiver ocorrendo, você pode continuar ouvindo pregação fiel. Você pode ser um leitor dos melhores livros. Você pode conhecer teologia como poucos. Mas você está falhando miseravelmente. Precisa se arrepender. Precisa se voltar para Cristo e seguir o caminho da verdade. Portanto, irmãos, todos nós precisamos de Cristo. O menor menino desta congregação, até o homem que tem mais responsabilidades como oficial da igreja, de um extremo ao outro, todos precisam de Cristo. Precisam de Cristo não só como um modelo perfeito a ser seguido, mas como um Salvador fiel que ampara aqueles que estão nele. Como a fonte transbordante da graça de Deus. Como o poder eficaz para fazermos um novo homem. Precisam de Cristo para tornarem-se parecidos com Cristo. Cristo é bom. E certamente sabe o quão fraco nós somos. E quanto somos dependentes de sua graça. Ele sabe. E Ele nos espera recorrermos a Ele. E é o que devemos fazer. Devemos rogar a Cristo, humilhados pela palavra de Deus, compungidos em nosso coração, para que à medida em que nós estamos ouvindo a pregação fiel, nessa mesma medida, pelo seu Espírito Santo, nós sejamos moldados para nos parecermos mais e mais com Ele. Então, meu querido irmão, você deseja isso?
Você diria que este assunto é uma prioridade em sua vida? Ocupa os anseios do seu coração parecer-se com Cristo? Quando você ora, você pede por isso? Que o Senhor, o homem perfeito, que é também o Deus verdadeiro e todo-poderoso, nos conceda que os homens desta congregação sejam sensatos e exortem uns aos outros à sensatez. Que os pastores e demais homens sejam exemplos fiéis nas boas obras e no ensino. E que o poder do Evangelho seja revelado não só na pregação, mas nos frutos que esta pregação produz na vida de cada um de nós. Amém.